Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo de número 90, 91. Eu quero de uma forma explicativa, não vou dizer assim tão didática, que seria uma presunção da minha parte, mas de uma forma objetiva, clara, repartir algo com os irmãos em relação a esse tempo que nós vivemos. Não tem como nós não encararmos isso, e não tem como nós fugirmos disso. E quando começa todas essas manifestações, essas notícias, né? Essas coisas vão invadindo de alguma forma as nossas vidas, e elas vão trazendo algumas consequências. Mas uma das coisas que eu procuro, amado, quando nós somos alcançados por notícias, algumas situações, a primeira coisa que eu procuro é ter cuidado. É não me precipitar nas avaliações. É procurar entender, segundo aquilo que é a palavra de Deus. Perceber os movimentos, entender espiritualmente, porque nós somos homens espirituais. E o homem espiritual, e quando eu digo nós, eu digo a igreja do Senhor, eu falo todos aqueles que professam a fé. E os homens espirituais, eles precisam e entendem que todas as coisas, primeiro elas se revelam a nível espiritual, para que depois disso elas venham a se materializar, e dessa forma elas se tornam algo concreto, visto a olhos nus. Na quarta-feira, quando nós estivemos aqui, deixa marcadinho aí no Salmo de número 91, geralmente, né, até aqueles que não são pertencentes à igreja já sabem aonde encontra o Salmo 91, né? A Bíblia está sempre aberta ali no Salmo 91. Mas quarta-feira nós estávamos aqui conversando um pouco com a igreja, e quando nós paramos para analisar Gênesis 3, nós vemos que muitas coisas aconteceram, são decorrentes, procedem do Gênesis. E particularmente, né, trazendo para esse tempo que nós vivemos, o Gênesis 3, que é a queda do homem, é o pós-queda, ele traz um anunciado de situações que nós homens fomos alcançados. Falamos aqui sobre o encontro do homem com a sua finitude. Uma das coisas que nós nunca, amados, vamos estar preparados, muito embora nós saibamos que isso vai acontecer um dia, é a morte. Por mais que você saiba, por mais que você entenda, por mais que nós estemos até passando por um processo que nos aponte que nós vamos morrer, quando esse dia acontece, amado, isso é de extrema dor para nós. Porque a morte era algo que não estava planejado, não estava no plano original de Deus para nós. Ela começou a fazer parte da nossa história pós-pecado, como a dor, como a vergonha, como o medo, como a insegurança, como a separação. Então muitas coisas se deram pós-queda. Muitas vezes nós falamos, alguns brincando, né? Por que Eva teve que ouvir a serpente? Por que Adão não firmou? Mas a verdade é, amados, que muito do que hoje nós passamos é em função disso. E você não precisa abrir, fica aí em Salmo 91. Tem
um versículo aqui no Gênesis 3 que diz assim, você não precisa abrir. Diz assim: ela produzirá a terra também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. A terra começou a produzir coisas que antes ela não produzia. Nós começamos a passar por sofrimentos que antes nós não passávamos. O corpo do homem, ele encontrou a corrupção. Então, amados, nós precisamos perceber o plano espiritual que nos cerca. Quando nós enxergamos o que nós enxergamos, quando nós vemos o que nós vemos, como nós estamos vendo nesses últimos dias, né? Essas chamadas que começaram lá na China sobre esse novo coronavírus, essa classe de vírus que começa a atingir no tempo presente. Eu preciso também, como homem espiritual, entender a razão e o porquê disso tudo. É lógico, e aqui já vai algo que a gente precisa meditar. Nós fomos chamados para sermos pessoas responsáveis. Amém, amor? Deus nos chamou à responsabilidade. E eu preciso naquilo que Deus, e você também precisa naquilo que Deus tem te colocado como responsabilidade, tratar isso com zelo e cuidado. Nós não vamos ser irresponsáveis a ponto de percorrer caminhos alarmistas, de extremos, né? Como muitas vezes acontece. Como também nós não vamos ser irresponsáveis e sonegar a realidade e pensar que nada está acontecendo. Eu não posso ir para um lado extremo, mas eu também não posso ir para um outro lado. Então eu não posso chegar aqui na igreja, deixa marcado Salmo 91 que nós vamos ler ali. Eu não posso chegar aqui na igreja e dizer que nós temos que apenas orar. Seria irresponsabilidade da minha parte com vocês. E isso feriria um chamado que Deus nos fez. Deus nos coloca como pastores. Deus nos coloca para zelar vidas. E você, na área que você atua, com as pessoas que você exerce uma influência, você está ali também dentro de uma função pastoral para cuidar dessas ovelhas. Então, quando as ovelhas são atacadas no campo, o pastor somente não ora. Não, ele atua em favor da ovelha. Se ele tiver que ir lá tirar um carrapato, ele vai tirar. Se ele tiver que ir lá passar o óleo nas feridas, ele vai passar. Se ele tiver que pegar nas armas e lutar contra os lobos, ele vai lutar. Mas também ele vai orar pelas ovelhas. Então nós precisamos entender a nível espiritual onde todas as coisas acontecem. Mas também nós precisamos entender que nós temos o que? A nossa responsabilidade de ação. E eu quero aqui rapidamente, eu fiz coloquei ali alguns PowerPoints aí para que a gente só possa passar e dessa forma trabalhar isso. Amém, amados? Deixa no 91 aí, passa para mim ali, Paulinho, primeiro. Diz assim: então Arão pegou o queimador do incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou incenso nas brasas e ofereceu sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Deixa aí esse versículo. Para conseguir o perdão dos pecados do povo. E eu anotei ali, temos visto e ouvido muito sobre esse tempo que estamos vivendo, como sociedade mundial, em relação ao novo coronavírus e as suas consequências. Sabemos que muito se propaga e existem por detrás uma intenção de proteção, mas também sabemos que existem verdades semeadas com o intuito de trazer pânico e insegurança. Precisamos ser responsáveis e equilibrados nesse tempo, entendendo a forma de agir, evitando os extremos e atacando o mal que nos rodeia com as armas que nós possuímos. O que nós precisamos? Deixa assim, tá, Paulinha? O que nós precisamos compreender? Primeiro, não vamos avaliar, depois nós vamos chegar nesse ponto. Mas eu só quero chamar a atenção para uma realidade. A Bíblia, ela tem
muitos versículos. Eu não vou dizer para você que eu tenha lido todos os versículos da Bíblia que falam sobre peste ou que falam sobre epidemia, porque seria uma presunção, porque eu posso ter deixado alguns de lado. Mas a maioria das vezes, ou aqueles versículos que eu li, a Bíblia, quando se lê na Bíblia, ela está voltado ao pecado, ao distanciamento do homem de Deus e ao descuido do homem com as coisas do Senhor. Muitas vezes nós vemos também ela aliada, linkada a um juízo, a uma ação, a uma consequência em função de algum ato praticado pelo povo, alguma idolatria, algum pecado, algo que o povo começou a praticar e de forma sucessiva, sem haver arrependimento. E aquilo atraiu sobre si, trouxe como consequência, trouxe como causas, entre outras coisas, epidemias e pestes. O que nós vemos ali? A atitude espiritual de Arão em oferecer sacrifício para conseguir perdão pelo pecado. Depois nós vamos voltar a isso, do povo. Porque o que estava acontecendo era consequência do pecado. O que estava acontecendo era fruto do pecado. Então a origem, o desencadear era espiritual. E o sacerdote agora entende, ele tem a sua mente aberta. E ele percebe que ele precisava tomar uma atitude espiritual. E a atitude espiritual estava em oferecer sacrifício, culto, oferta, em reconhecer os seus pecados, em pedir perdão, em se arrepender, em chegar diante de Deus como sacerdote pelo povo, para que dessa forma, alcançando o perdão, pudesse afastar a ira, pudesse afastar o dano, a doença, a epidemia, a peste. Entendimento espiritual das coisas. Amém? E o que nós vemos hoje? Muita coisa sendo falada, muita coisa sendo disseminada, como coloquei ali, algumas com o intuito de proteger, de preservar, legítimas, e outras que por detrás disso se escondem com o objetivo de transbordar pânico no coração do homem. E eu quero falar sobre isso também hoje. Então eu coloquei algumas coisas ali, precisamos ser responsáveis e equilibrados. Eu quero passar dois, só para que a gente possa entender, 2 PowerPoint. Passa para mim. Eu botei 2 ali, eu não vou conseguir enxergar direitinho aqui, mas vou usar o meu. Que fala sobre surto, que fala sobre epidemia, endemia e pandemia. A pandemia é o que nós hoje estamos vivendo dentro da sociedade. A pandemia, ela é um estágio avançado. Ela foge de um contexto local e ela extrapola as fronteiras de uma nação e ela alcança o planeta como um todo. Eu vou ler aqui pandemia. Compreende um número, gente, eu não estou conseguindo enxergar aqui, está bem baixinho, de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e continentes. Isto é pandemia. Existe o surto que está localizado num determinado local. Tivemos um surto de alguma coisa em um bairro. Tivemos uma epidemia quando ele sai daquele bairro, quando ele sai daquela localidade e atinge outras em voltas. E nós temos a pandemia, quando ele avança de uma maneira tal que ele foge das fronteiras. Então por isso que por muito tempo se segurou esta informação no sentido de declarar uma pandemia mundial. Por quê? Porque muitas e muitas atitudes devem ser tomadas depois quando se declara a pandemia. Mas chegou no momento que se declarou isso. Porque sai da China, entra na Europa, vai pela África, chega na América do Norte, chega na América do Sul, vai para a Ásia. E nós estamos vendo o que nós estamos vendo. Vivendo o que nós estamos vivendo. Uma pandemia.
Agora, amados, também existe o que a gente diz que são os nossos cuidados. Aí entra a nossa responsabilidade. Amém, amados? Amém ou não amém? Não é aquele crente que tem um problema de assim, eu vou orar e não vou no médico. Temos que ter cuidado. Então passa para mim ali. Eu creio que todos já sabem, né? Todos já estão praticando. Tanto que a gente procurou ter cuidado e colocar lá na frente. Já tinha lá afixado. Mas colocamos ali o álcool gel. Colocamos ali os lencinhos. Procuramos esterilizar os ambientes da igreja que são mais comuns a todos. Orientamos os irmãos. Chegou na igreja. Coloca um álcool gel na mão. Isso é um cuidado, mano. É um cuidado que eu tenho comigo, é um cuidado que eu tenho contigo. Saiu da igreja, pode usar álcool gel. Eu só aconselho e oriento que a imunização não dá de dentro para fora, viu, amado? Que tem gente que vai para o boteco, toma álcool achando que vai. Não, isso não acontece. É de fora para fora, tá bom? Não, eu estou me esterilizando, pastor. Aí o álcool sai pelos poros. Não, isso é mentira, é do capeta. Mas são cuidados que nós precisamos ter. Estamos tendo esse cuidado, nós somos um povo muito afetivo, né? No cumprimento, no abraço, no beijar, no apertar as mãos, nós somos assim, dos 3 tapinhas. E nós precisamos entender que existe o quê? Cuidados que precisamos tomar. Então, se por um tempo eu precisar me cuidar e cuidar do irmão, no sentido de apertar a mão, no sentido de abraçar, de beijar, isso não vai fazer com que eu ame mais o irmão, menos o irmão. Isso vai manifestar um cuidado e uma proteção. Então nós podemos o quê? Desencadear outro processo de cumprimento, né? Hoje o pessoal tem se cumprimentado com os cotovelos, né? Aqui, ó. Ou o soquinho. Não tem problema, mas tu vai deixar de amar menos teu irmão por causa disso? Tu está dizendo para ele, cara, eu te amo tanto, que se eu tiver algum problema, eu não quero passar para ti. Amém? Não tem problema de dar um soquinho leve também, não vai pegar alguma coisa do passado e vou aproveitar agora e... Não. Nem meter... Não. Vamos se cuidar, né? Então, é um tempo que nós precisamos entender e fazer aquilo que é parte nossa, dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Não só na igreja, mas também fora da igreja, nas nossas casas, nas nossas reuniões. Vamos lá, não tem problema nenhum, é algo que está sendo orientado, vamos cuidar, né? Tem um lencinho ali, vamos cuidar na hora de tossir, né? Vamos cuidar na hora vamos lavar as mãos. Isso é bom, amados. E é proteção para mim, é proteção para ti. Então tem isso que é parte o quê? Nossa. Manter os ambientes ventilados. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Evitar contato com pessoas que podem estar sofrem de infecções respiratórias agudas, né? E outras coisas mais. Usar lenço descartável. Cobrir a boca quando espirrar ou tossir, né? Evitar tocar mucosas de olho, nariz e boca. Não enfia o dedo no nariz, amado. Amém, criança? Não. Nunca pensei que ia falar isso num púlpito. Não enfie o dedo no nariz. Não vou falar de novo, não. Né? Evitar contatos com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de doença. Tem que ter cuidado com essa pessoa e contigo mesmo. Amém? São coisas básicas. Ah, mas o pastor não tem fé. Tenho, amado. Tenho fé. Sou homem de fé. Trabalho pela fé, vivo pela fé. Mas também a Bíblia diz, sede prudente como sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Então eu quero cuidar da tua vida como pastora. Eu quero zelar pela tua saúde. Amém, amor? E se você estiver com dificuldade, pastor, eu estou com um problema respiratório, gente, nos comunique para a gente ir até a tua casa orar por ti. E se tiver que te ajudar a pegar de carro, te levar até um posto, nós vamos lá fazer isso por ti. A Bíblia fala sobre isso. Vamos orar e vamos se cuidar, vamos guardar, porque nós estamos aqui para juntos seguirmos. Amém, amados?
Então isso é o que? É parte nossa. Tu vai no médico, o médico te orienta. Não anda de pé no chão, não toma banho gelado, tá de gripe, né? Não, aí você sai de lá e diz, não, meu Deus é poderoso. Ele continua sendo poderoso. Mas se você não fizer o que o médico diz para você fazer, você vai continuar da mesma forma gripado. Você entende isso, amado? Glória a Deus. Então o que é nosso é nosso. Vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar. E nós precisamos um dos outros para isso, né? Vamos ajudar. Chega um pouquinho mais cedo, vamos esterilizar alguma coisa que precisa. O pessoal aqui está cuidando dos instrumentos. Então vamos cuidar. Essa é a nossa parte. A humana, a física. Seria como dizer assim, tira a pedra, que a ressurreição quem faz é Cristo. Amém? Só que nós não podemos. Deixa eu ver aqui. Põe no próximo ali, ô Paulo. Nós não podemos esquecer o que a Bíblia diz sobre epidemia. Então eu não coloquei muitos versículos, mas eu coloquei alguns versículos, né? Lá no livro de Números, capítulo 16, versículo 46. Eu vou botar aqui Números 16, 46. Pode ficar com 91 do Salmo aí, amado. Números, eu vou ler aqui no meu 16. Depois nós vamos ler outros versículos. 46 diz assim: disse Moisés a Arão, tome teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque com grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. O que antecedeu essa praga aqui, amado? Se a gente for ler Números 16, nós vamos ver que a praga ela foi em decorrência de um pecado de rebeldia. Deixa eu ampliar. Nós vamos perceber que a praga ela foi decorrente do pecado da quebra de um princípio. Então nós vemos que o povo ele foi alcançado pela consequência do seu próprio pecado. O povo ele foi alcançado pela consequência das suas atitudes, não contra o homem, mas contra Deus. E o que nós vemos na palavra de Deus, amado? Quando nós encontramos nos livros de Juízes, se você pegar o livro de Juízes, nos primeiros 7 versículos, capítulos, você vai perceber algumas vezes a mesma expressão. E fez o povo que não era reto diante de Deus. Por isso eles foram entregues nas mãos dos seus inimigos. Nós vamos ver algumas vezes o povo quebrando o princípio, fazendo aquilo que não era reto, ofendendo a Deus, através da sua atitude, das suas atitudes, seus pecados, rebeldia, falta de santidade, idolatria, perversidade, perversões, avarezas. E estes pecados cometidos por eles, amado, os conduzia a ponto de eles mesmos se entregarem nas mãos dos inimigos. Dá para entender isso? Então nós vamos ler várias coisas na Bíblia, nós vamos percorrer a Bíblia e nós vamos ver, como nós falamos antes, que a epidemia, as pragas, as pestes, elas são consequência de um descuido do homem, não somente, mas da insistência do homem em fazer aquilo que não é reto diante do Senhor. Quanto mais o homem se afasta de Deus, quanto mais o homem caminha para trás em relação ao Senhor, mais ele vai se colocando à mercê dos seus próprios inimigos.
Gente, vamos abrir nosso entendimento em relação a isso. Abraão, ele teve o quê? Uma oportunidade. Ló teve a sua oportunidade. Abraão diz a Ló: Ló, escolhe o lugar, escolhe o caminho. A Bíblia diz que Ló, ele levanta os olhos e enxerga aquelas campinas, aqueles jardins, aquele lugar bonito. E ele escolhe caminhar em direção do lugar que os seus olhos haviam se agradado. Deixa o Espírito ministrar no teu coração. Na oportunidade de Ló, ele baseia a sua decisão nos olhos. Ele não baseia a decisão no discernimento. Ele não baseia a sua decisão na vontade de Deus. Ele não baseia a sua decisão na força do Espírito. Ele não baseia a sua decisão na direção do Pai. Ele baseia a sua decisão na escolha dos seus olhos, no que era agradável. E a Bíblia diz que Ló, ele vai construindo tendas, ele vai caminhando com as suas tendas. Só que à medida que ele ia caminhando com as suas tendas, construindo as suas tendas, naquilo que era bom segundo os olhos, a Bíblia diz que ele vai se aproximando aonde? De Sodoma e de Gomorra. O que Sodoma e Gomorra tipificam para nós? O lugar do pecado. Então Ló, ele vai estabelecendo tendas que vão levando ele para onde, amados? Para o lugar do pecado. Ló, ele sofre em função das suas escolhas, a ponto de cair nas mãos dos seus próprios inimigos. O homem, amado, ele vai criando tendas em função das suas escolhas. E as suas escolhas o estão conduzindo para onde? Para o lugar do pecado. Lá adiante, quando o pecado se volta contra eles, quando as consequências chegam, aí o homem grita. Assim nós vemos na Bíblia, quando se fala em epidemia, pestes e doenças. Passa para nós ali. Números. Porquanto foram eles que vos assaltaram, vos enganaram perversamente, induzindo a prestar culto aos ídolos de Peor. E da mesma maneira os iludiram no caso de Cosbe, filha do chefe de Midianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no Monte Peor. 1 Reis 8:37. Oi? Liga ali. Não, volta. Não, aí mesmo. Ah, deixa aí. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a ferrugem, o mofo, o ataque dos gafanhotos, peregrinos e das lagartas devastadoras, ou ainda quando o inimigo, aqui desligou, inimigo, sitiarem as suas cidades, quando eu em meio de qualquer praga ou epidemia, depois nós vamos ler ali, tá, a sequência, depois. Olha só, o pecado sobre a terra, conforme relatado no Jardim do Éden, trouxe sobre a terra consequências devastadoras que têm assolado o homem de diversas maneiras. E podemos ver que as pestes e epidemias estão ligadas ao pecado do homem. Dá para entender isso, amados? Dá para nós que somos homens espirituais entender, segundo uma revelação de Deus, eu posso encontrar e os homens podem encontrar diversas explicações científicas e eu não vou fugir delas. Mas o homem sofre o que sofre, fruto do seu próprio pecado, da sua idolatria, da sua altivez, da sua avareza, da sua soberba. Ele procura para si isso, amado, nas suas criações. E nós precisamos compreender isso. Então nós não podemos esquecer o que a Bíblia fala em relação à epidemia. Agora, muda para mim lá. Eu não posso. O que diz aí?
eu não podemos esquecer o que a Bíblia diz sobre o Deus que nós servimos. Amém, amados? O que vai ditar o meu comportamento, o que vai repercutir aqui dentro, amado, não é o que as pessoas falam lá fora. Muito embora eu vou ter que atuar com cuidado em relação às coisas que nós estamos vivendo, com entendimento. Porém, eu preciso me voltar para a verdade do que a Bíblia fala em relação a esse Deus que está sobre e acima e soberanamente agindo em todos os lugares. O que a Bíblia diz? Esse aqui está desligando. Eu vou ter que ir lá na frente. Também está saindo aí? Ô Pai, repreende. O que diz lá, mano? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo se livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém, amados? É esta verdade que precisa trilhar os meus caminhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que está de passagem, não é aquele que visita, não é aquele que faz de vez em quando, não é aquele, amado, que conhece, eu conheço, não. A Bíblia fala sobre aquele que habita, aquele que mora, aquele que se esconde. A palavra de Deus diz que o Altíssimo vai livrar do laço do passarinheiro e da peste. Amém, amados? A palavra de Deus diz, minha irmã, se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Amém, queridos? Mas eu não vou deixar de vigiar. Amém? Mas vai ser em vão essa minha vigia se Deus não estiver antes de tudo isso. Você entende, amado? Então eu vou te dizer, amado, nós vamos fazer a nossa parte. Mas eu vou te dizer uma coisa: você pode mergulhar numa banheira de 1000 litros lotado de álcool gel. Se Deus não estiver contigo e você não estiver com Deus, eu vou te dizer, amado, nada disso vai adiantar. Porque o que nos livra verdadeiramente, além do comprometimento nosso com a verdade, é a vida nossa com Deus. Amém, queridos? Você entende isso? O que trilha a tua vida? Olha o que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você habita no esconderijo do Altíssimo? Você habita no esconderijo do Altíssimo, amor? Você entra para a presença de Deus? Você vive nessa presença? Então eu vou te dizer, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. E eu vou te dizer, Ele vai te livrar da peste perniciosa. Ei, Ele vai te livrar desse mal, amado. Porque antes de chegar em ti, seja lá o que for, vai ter que passar por aquele que te protege. Vai ter que bater na porta da tua casa. E quem vai atender ele é o Senhor. E vai perguntar: o que tu quer aqui? Você entende isso, amado? O que mais aqui? E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? Olha a verdade que nós precisamos entender. O que o homem faz hoje, amado? Hoje está todo mundo procurando uma resposta. Mas nós, como igreja, nós já temos a resposta. Qual é a resposta? O que diz ali? Alguém pode dizer para mim? O que diz ali? Se eu fizer o quê, mano? Se eu quiser o quê? Se eu chamar pelo nome, se eu me humilhar, se eu orar, se buscar a face do Senhor, se eu me converter dos meus caminhos, o Senhor vai me ouvir. E Ele vai fazer o quê, amado? Ele vai sarar a nossa terra. Quarta-feira nós falamos aqui, infelizmente, o povo, parece que ele é um povo, como é que se usa a palavra? Agora me escapou essa palavra. Ele se movimenta por reação, é um povo reativo. Tem um problema e ora. Tem um problema e ora. Isso é ruim, amor. Mas mais ruim ainda são aqueles que têm problema e não oram, e acham que os outros têm a responsabilidade de orar por eles.
Então muitos aí pedem oração para o irmão. Irmão, ora por mim? Ora. Aí o irmão está em casa clamando e orando por ele. Ele está em casa vendo Faustão, vendo futebol, ou dando volta no calçadão. Onde é que está o respaldo para Deus responder a tua oração? É no teu envolvimento com Ele, naquilo que você quer receber dele. O que nós precisamos, amado? Orar. Orar. Clamar. Se humilhar. O que o povo lá fora precisa, amado? Isso, porque o povo é soberbo, é altivo. Vai chegar no momento que eles vão se acordar e vão entender: existe um caminho de cura, e esse caminho está nos pés do Senhor. Amém, querido? Quem é que detém as informações? É a igreja. É a igreja. Quem é que tem a palavra de cura? É a igreja. Quem é que tem a palavra de autoridade? É a igreja. É você, amado, é você. Você, a igreja, é você. Então faz o seguinte: te posiciona onde você está como servo do Senhor e ora nesse tempo. Ora. Não fica se alarmando: ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ai, agora o corona vai me pegar. Ai, agora o Lorenzetti. É um monte de... É uma realidade, mas eu vou fincar meu pé, vou botar meu joelho no chão e vou orar, para que Deus se movimente em favor da igreja, para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja, para que o Senhor cuide da nossa cidade, para que Deus opere nesses hospitais, para que Deus dê sabedoria para esses homens. Amém, amados? Aí nós ficamos, nós que somos detentores da verdade, sabemos, ficamos em casa vendo novela. Está cheio de problema e não se movimenta. O que diz ali? Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Quem que enviou a palavra, mano? Deus. Enviou as suas palavras e os sarou. Olha o que diz assim, ó: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Amém, queridos? Vai no médico, toma o teu remédio, mas eu quero te dizer: existem homens e mulheres de Deus que estão aqui para te servir naquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida. A Bíblia diz: chama, mano. Ai, mas eu vou incomodar o pastor, eu vou incomodar os pastores, eu vou incomodar os presbíteros, eu vou incomodar. Amados, nós, já falei 36.810 vezes, vou falar 11. Nós estamos aqui para servir vocês, debaixo de uma autoridade que Deus tem nos dado. Nós temos o óleo da unção, não é para estar ungindo instrumento, somente carro. Ai, unge meu carro, parece que o carro é mais poder, precisa mais do que a pessoa. Ai, unge a minha chave. Não, mas eu vou ungir teu carro, vou ungir tua chave, vou ungir o que você quiser, em nome de Jesus. Mas o mais importante é ungir a tua vida, é guardar a tua vida em oração, é derramar óleo precioso sobre a tua cabeça. Então, se você precisar de oração, o que a Bíblia diz, amor? Chama. Vamos orar. Olha o que diz ali: ungindo com azeite em nome do Senhor. E não é em nome do pastor, nem no nome do... Aí vou chamar aquele pastor lá porque ele é mais poderoso. Aí vou chamar o pastor Ené porque ele traz o violão dele e aí o negócio acontece. Não, o Juarez é outro nível. Isso aí é coisa... É em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Amém, amado? Dá para você entender isso? O que a Bíblia diz? Gente, tem crente que tem 30 anos de igreja. Aí acontece um problema, esquece o que a Bíblia diz sobre Deus. Ai, agora não. Ai, Jesus. Ai, eu vou... Cara, lembra das promessas que o Senhor fez em relação a ti. Lembra do que a Bíblia diz em relação ao Pai que te protege, que te guarda, que te preserve e te cuida. Lembra. Fala olhando para esse problema, para essa dificuldade. Quem é o teu Deus? Fica firme na palavra do Senhor, amado. Mas agora o negócio é sério. Pode ser, mas o meu Deus continua sendo o Deus que Ele é. Então, quando vierem propagar coisas, eu vou falar sobre isso, propagar coisas para te trazer pânico, lembra o pânico. Quem é o teu Deus?
Amém, amado? Amém? Gente, vou dizer uma coisa para ti, mano. Só tem um jeito de nós não morrermos. É Jesus voltar antes. Fora disso, todo mundo vai passar por essa. Todo mundo. Amém? Se Jesus voltar antes, aí amém. Nós vamos tudo, ó. Agora se não voltar, todo mundo vai, querido. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, né? Uns demoram um pouquinho mais, uns demoram um pouquinho menos. Então a gente tem que se agarrar com Deus aqui, querido. Uns vão viver 89, outros vão viver 88. O João vai ver uns 92, né? Amém. Bom te ver, cara, bom te ver. Sempre bom ver a família rica voltando para a igreja. O que diz aqui, ó? O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Esse é o teu Deus. Há por demasiadamente alguma coisa impossível para Deus? Há? Alguém lembra alguma coisa que é impossível para Deus? Gente, fala aí, tem alguma coisa impossível para Deus aqui? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Alguém sabe? Alguém estudando a teologia? Alguém? Não, nada. A prova é que você está aqui, irmão. A prova é que eu estou aqui, que não é impossível para Deus. A prova é que Deus te quebrou, te trouxe para o lado dele. A prova é que Deus te descortinou, tirou teus conceitos errados. A prova é que você é essa preciosidade, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa linda que está aqui dentro. Amém, amado? Porque se não fosse Deus do impossível, aonde é que nós estaríamos hoje? Lembra? Onde é que tu estaria hoje, amada? Onde é que tu estaria? Lembra? Pode falar onde é que você estaria hoje. Ah, Jeová Jiré. Só Jesus Cristo salva. Bem pequenininho aqui, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Digo de novo, não temas porque eu sou contigo. Amém, amado? E agora? Quem é que está contigo, amado? Quem é que está contigo? Deus. Amém? Quem está contigo? Responda, Deus. Quem está contigo, amado? Responda, Deus. Então, se alguém quiser fazer um mal e te tocar, ele vai ter que passar por Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Não esqueça o que a Bíblia diz sobre o teu Deus. Não esquece. Te lembra. Medita na lei do Senhor. Fala, conversa contigo mesmo. Sabe? Fecha o teu quarto. O Senhor me falou isso, o Senhor me falou aquilo, o Senhor me falou aquilo. Ai, Jesus, glória a Deus. Amém. Ai, está faltando. Lá em casa a gente não está faltando comida. A palavra de Deus diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Opa! A Bíblia diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. A Bíblia diz, amém. Então vamos lá. Mas vai faltar comida nos mercados. Já começou essa história. Vai faltar comida nos mercados, vai correr todo mundo para lá. Faça isso não. Não podemos esquecer o que a Bíblia diz sobre o Deus que servimos. Vamos para o final ali. Põe para mim. Fake news. Fake news. Temos que ser um povo inteligente e nos guardarmos das falsas notícias, pois isso não é de hoje. Cuidado com a propagação do pânico, do medo, da insegurança, da incredulidade. Lá em 2 Crônicas 35, 15, 22, é um dos exemplos primeiros dos fake news. Só que na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Dá uma lida ali, amado. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito. Porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Assim como os deuses das nações, escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão.
e clamaram em alta voz em judaico, olha só, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima da onde? Da onde, amor? Do muro, né? Dá para entender essa, né? Em cima do muro, dá, né? Sai de cima do muro. Onde é que eu estou? Para os atemorizar e os perturbar para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra. Equipararam, né? Obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram contra isso e clamaram aos céus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães do arraial do rei da Síria. E envergonhados voltou à sua terra. E entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Sinaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. Amém, amado? Olha só o primeiro fake, entre outros, né? O primeiro fake news. Notícias falsas. Olha a arma que o inimigo usava, mano. Olha a estratégia, a gente precisa entender isso nos dias de hoje. Eu não posso discernir simplesmente, não, eu preciso discernir espiritualmente as coisas que estão acontecendo. Amados, eu recebi tanta informação que se eu fosse dar validade a todas elas, hoje eu estaria dentro de uma caixa trancafiada, com um sanduíche e com um tumbinho de álcool gel na outra. Comia o sanduíche e tomava o álcool gel. É tanta coisa, mano. Olha o que ele fez ali, queridos. Olha a forma estratégica que o diabo usou em relação ao povo para produzir neles pânico. Ele foi em cima daqueles que estavam aonde? Em cima do muro. Ei, crente, lugar de crente não é em cima do muro. Lugar de crente é na torre de vigia. Lugar de crente é no lugar da sentinela. O lugar do crente é rodeado pelos muros do Senhor, protegido por Deus. Por que eles falaram em judaico? Porque era a única forma que eles tinham de se fazer entendido naquilo que eles poderiam produzir. Então eles procuraram falar segundo uma linguagem que o povo ia perceber. E qual era a intenção deles, amado? Produzir no coração deles o quê? Medo e perturbação. Deixa eu perguntar uma coisa para ti, amado. Quando você começa a dar ouvido a essas fake news que existem por aí, você sai perturbado, atemorizado, com medo, inseguro. Amados, nós precisamos ser inteligentes. Filtra, amado. Analisa, não permite que isso entre para dentro de ti. Então às vezes o inimigo está te dizendo assim: o teu Deus não tem poder. Ah, o teu Deus não vai te salvar. Não adianta. Se tu sair aí, o corona vai te pegar como um morcego. Mas eu acho que eu me fiz entender aqui, né? Nós não podemos sonegar, entrar num estado de negação, mas nós não podemos ir por extremo. Eu preciso lembrar o que a Bíblia diz sobre meu Deus, e não aquilo que as pessoas estão querendo colocar dentro de mim em relação a esse tempo. Se aqueles caras ali fosse segundo aquilo que eles estavam ouvindo, eles tinham batido em retirada. O que a Bíblia diz, amado? Que Deus, o próprio Deus, os livrou. O próprio Deus atacou os inimigos, querido. Cuidado, amado. Cuidado. A serpente veio com uma história para Eva, veio com uma falsa notícia, veio com uma sofisma para ela, e ela entra nesse fake e faz o que não era para ter feito. Nesse tempo chamado hoje, amado, deixa eu dizer para ti, vamos se guardar naquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? O Senhor é Deus sobre a tua vida, viu? E você está aqui não para se tornar canal de propagação de medo
pânico e incredulidade. Deus tem te levantado para você se tornar propagador das suas verdades. E Ele quer te usar nesse tempo, aonde ninguém sabe para onde correr, para você servir de seta, para apontar para eles o lugar do refúgio. Não entra na história deles. Traz eles para a tua história. Amém? Traz eles para perto do Senhor. Pode dizer, lá na igreja nós também fazemos o que nós precisamos fazer. Nós entendemos de forma inteligente que tem coisas que competem a nós, mas também nós entendemos de forma inteligente que tem coisas que é só com o Senhor. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu queria chamar o pastor Juarez, pastor Enéas, pastor Moacir. Preste atenção. Nós vamos ungir a tua vida essa noite. Não vá dizer por aí que o pastor está ungindo contra o coronavírus. Amém? Ai, o pastor botou um óleo na minha cabeça, agora não vou... Não faça isso. Se você fizer isso, você vai arrumar confusão para mim e outra para ti. Mas nós vamos te ungir segundo uma fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós vamos te ungir segundo a palavra de Deus. E vou dizer mais. Preste atenção. Esse óleo por si só ele não tem nada. Ele é consagrado e separado, mas por si só ele não tem nada. Quando você for olhar lá no Antigo Testamento, quando o Senhor ordena para que se coloque sangue nos umbrais, para que o espírito de morte passasse, não atacasse aqueles, você vai ver, e vai ler, mano, vai ler para depois você, se eu estiver errado, você pode me chamar a atenção, que conjuntamente com sangue, existiam algumas atitudes, decisões, que o povo tinha que tomar. Havia algumas coisas que o povo precisava fazer. Para usar uma palavra do momento, para estartar. Essa palavra eu ouvi essa semana. Estartar o poder do sangue. Então às vezes a gente acha assim, é só botar o sangue e está resolvido o negócio. É que alguns crentes às vezes dizem, o sangue de Jesus tem poder. É verdade. Mas se tu não tiver a tua vida também gabaritada diante do Senhor, amado, pode ser que as brechas deixadas façam com que o inimigo te ataque. O sangue não deixou de ter poder. Ele continua tendo poder. Amém? Continua, amém?